Capítulo 60. Charlie, eu tô enjoada, disse Amy, apertando o estômago. Charlie sabia o que ela estava sentindo. O sanduíche trazido mais cedo havia sido requentado e tinha um cheiro estranho. Nenhuma das duas conseguiu comer tudo. Estavam chocadas demais com a imagem do gatinho morto que o homem ficara balançando pelo pescoço antes de fechar a porta. Toda vez que fechava os olhos, via aquele lindo rostinho preto e branco olhando para ela, sonolento, quentinho e mansinho. Ela, de repente, sentiu vontade de comer ensopado. A mãe cozinhava este prato de vez em quando, e Charlie sempre dizia que não gostava. Era uma mistura de legumes e carnes picadinhos, um caldo cheio de grãos brancos, que a mãe dizia ser cevadinha, ou algo assim. Era uma das razões pelas quais ela sempre ficava feliz quando o inverno terminava. Não precisava mais comer ensopado. Mas naquele exato momento, lembrar-se do prato fez brotar lágrimas em seus olhos. Eu acho que a gente já está aqui há 3 dias, disse Charlie, contando os riscos na parede. Então, já deve ser quinta-feira. Charlie, você está gaguejando de novo, Amy comentou, colocando a mão no braço da amiga. É por causa do frio, Amy, Charlie respondeu. Amy tirou a toalha em que se enrolava e cobriu Charlie, esfregando as mãos bem rápido nos braços dela, para cima e para baixo. Este ato simples fez cair as lágrimas que ficaram querendo saltar dos seus olhos quase o tempo todo. Estou assustada, Amy, disse ela, enxugando o rosto com o canto da toalha. Eu também, Charlie, mas não vou deixar que nada machuque você, prometo. Charlie não conseguia controlar as lágrimas que jorravam pelas suas bochechas. Os soluços começaram no estômago e foram subindo até a garganta. Tentara se manter firme por Amy, e agora a desapontava. Amy esfregou as mãos nas pernas da amiga. Vamos ficar bem, Charlie, desde que fiquemos juntas. Nossos pais estão procurando por nós neste momento. E eles vão nos encontrar. Eu sei que vão. Você precisa entrar aqui de novo, disse Charlie, meio engasgada. Amy não podia ficar descoberta por muito tempo. Seu maiô de natação não a protegia o bastante naquele quarto frio e úmido. Amy se aninhou na amiga e ambas se aconchegaram debaixo da toalha. Você acha que eles vão encontrar a gente, Amy? Amy deu uma risadinha, e o som secou a última lágrima de Charlie. Você não lembra quando a gente foi para Great Yarmouth? Charlie pensou um instante. Amy a cutucou. A gente viu aquele palhaço e foi atrás dele, porque ele estava segurando aquelas bexicas do Olaf. E de repente, a gente não sabia mais onde estava. Ficamos as duas um tempão andando, procurando o papai e a mamãe, até que nos sentamos e esperamos que eles encontrassem a gente. O parquinho já estava fechando e começou a escurecer, mas eles nos encontraram. Charlie sabia que não era a mesma coisa, mas daquela vez ele sabia onde a gente estava. Sabia onde encontrar a gente. Amy encolheu os ombros, mas eles não iam voltar para casa sem ter achado, ela disse, simplesmente. Charlie ficou imaginando se Amy havia percebido que as duas tinham trocado os papéis. Agora, ela quem era forte. Havia aberto a boca para responder quando ouviu o som familiar dos passos se aproximando. Charlie, não. Ai, de novo? Já é noite, garotinhas, disse o homem. Nenhuma das duas disse nada. Ficaram esperando ouvir o som da chave na porta. Vi uma amiga de vocês hoje. Vocês se lembram de Inga? Amy ficou tensa e assentiu na direção da porta. Respondam. Sim, Charlie gritou. Depois de ver o que ele havia feito com um pobre gatinho, não queria deixá-lo irritado. A mão de Amy largou seu lado da toalha e se aproximou do braço dela. Charlie segurou a amiga. Tampe os ouvidos, ela cochichou.
mas Amy balançou a cabeça, olhando assustada para a porta. Muito bem, menininhas, vocês vão gostar de saber que ela está morta. O grito de Amy interrompeu a fala dele. Charlie podia imaginar o homem sorrindo do outro lado da porta. Amy, pare de ouvir, Charlie disse de novo. Ela tentou mover as mãos da menina para que tampasse os ouvidos, mas Amy resistiu. É isso aí, Inga já era, e fiz ela sofrer bem mais do que Brad. Machuquei ela muito mesmo. Vocês estão ouvindo, não é, menininhas? Depois, eu quebrei o pescoço dela. Amy começou a sacudir a cabeça. Inga gritou e implorou, e berrava toda vez que eu batia nela com um cinto. Era triste ver, mas vocês sabem porque ela tinha que morrer, não sabem? As duas ficaram em silêncio. Tudo que se ouvira era o som da unha de Amy coçando a pele do braço. Ela teve que morrer porque não fez o que a gente mandou. Ela era parte dessa história, viu? Ajudou a gente a chegar até vocês. Contou tudo o que sabia sobre vocês, onde é que iam sempre. Fez isso porque nunca deu a menor bola para nenhuma de vocês. Mesmo naquela penumbra, Charlie podia ver que as bochechas de Amy haviam perdido toda a cor. Sua outra mão apertava o estômago, e ela continuava encarando a porta com os olhos arregalados. É mentira dele, Amy. Não ouça, disse Charlie. Ela conhecia a Inga desde os 5 anos, e não queria acreditar em nada daquilo. Mas de que outro jeito eles saberiam alguma coisa sobre ela e Amy? E sabe o que Inga me disse antes de eu matá-la? Que nunca gostou de nenhuma de vocês e que queria mais é que vocês duas morressem. Neste exato momento, Amy vomitou. Capítulo 61. Um ar frio acompanhou a equipe de Kim quando entraram na sala de guerra. Durante a noite, uma fina camada de neve congelara, formando um tapete tênue e crocante. Tá um frio de rachar lá fora. Bright trovejou ao passar atrás dela. Estavam pagando o preço de um mês de fevereiro mais quente do que a média. Peguem um café e vamos começar, disse Kim, enquanto os casacos aterrizavam na poltrona do canto. Stacy parou ao lado da máquina de café. Matt, você gostaria... Estou ótimo, Stacy, obrigado, disse ele, acenando para a caneca da qual vinha bebendo durante os últimos 15 minutos, quando Kim lhe permitira voltar à sala. Não tinham trocado uma só palavra. Certo, pessoal. Novo dia. Novas energias, disse Kim. A equipe ocupava seus lugares ao redor da mesa. Já era quarta-feira, e ela estava certa de que todos sentiam que o tempo havia se expandindo desde o rapto no domingo. Stacy, você primeiro. Stacy ia começar a falar, mas parou quando a porta da sala se abriu devagar. Kim ficou em pé na mesma hora. Ninguém entrava naquela sala sem a sua permissão. O corpão, de 1,80 m de altura do detetive inspetor-chefe Woodward, parou à porta. O sangue de Kim gelou, e ela abaixou a mão para apoiar-se no tampo da mesa. Deus, por favor, não permita que ele tenha encontrado os corpos. Só vim ouvir o resumo. Relaxem. A sensação de alívio quase a fez desabar de volta na cadeira, mas conseguiu permanecer de pé e apresentar seu chefe a Matt e Allison. Ambos o cumprimentaram e acenaram. Woody voltou ao canto da sala e ficou em pé, encostado à porta. Seu corpo estava perfeitamente aprumado, os braços cruzados sobre o peito, cobrindo o logo da empresa esportiva na sua camiseta azul claro. Graças a Deus, o homem não tinha ido de uniforme, embora aqueles trajes informais parecessem não pertencer a Woody, combinava com o ambiente onde estava agora. Quem não tinha dúvidas de que ele se trocara em casa antes de ir para lá.
Ela virou-lhe as costas e fez um sinal para Stacy retomar. Consegui o endereço da outra família, chefe. Não foi fácil. Mande para o celular de Bright, ela pediu. Stacy prosseguiu. Nada das operadoras de telefonia ainda. Uma delas até bloqueou meus e-mails como spam. Então, presumo que não tenha nada para nós. Também não descobri muita coisa sobre a vidente. Encontrei 2 resenhas falando mal dela. Mas e daí, né? Os críticos falam mal até dos Rolling Stones. O pessoal da cidade gosta dos espetáculos dela no centro comunitário. Mas fora isso, não descobri nenhum outro esquema dela para arrumar dinheiro. Não tem livros à venda na internet, nem audiobooks, CDs, nada. Cobra 5 paus por ingresso e doa metade para a Sociedade Protetora dos Animais. Nada nas redes sociais e nada fraudulento que pudesse... Espere um momento, pediu Kim, quando seu celular vibrou. Era um e-mail de Kitts, que também parecia ter caído da cama. Era difícil de acreditar que ainda ontem eles haviam estado na cena do crime de Inga. Kevin, autópsia às 9. Ele assentiu, confirmando. Estaria lá. Mais alguma coisa, Stacy? Stacy negou com a cabeça. Anexas ao e-mail estavam as fotos da cena do crime. Ela abriu a primeira e passou o telefone para Allison. Olhe até chegar a foto da tatuagem. Alguém aqui deve saber o que significa. Ela voltou sua atenção para a equipe novamente. Atendi uma ligação de Jenny Cotton ontem à noite. Ela também recebeu uma mensagem dos sequestradores. Uma onda de surpresa percorreu a sala. O Sr. Orr está com o celular dela, caso chegue em outra mensagem. O texto é curto e direto. Pergunta se ela quer jogar de novo. Minha nossa, que crueldade, disse Bright, balançando a cabeça. Será que não é um trote? Dawson perguntou. Kim deu de ombros. Não dá para saber. A mensagem não veio de nenhum desses números, mas como eles têm usado um diferente de cada vez, isso também não diz muito. Stacy inclinou-se para a frente. Você acha que estamos lidando com os mesmos caras? Kim suspirou. Ela vinha mantendo este telefone há 13 meses, esperando que talvez tocasse de novo. O fato de ter tocado exatamente agora, quando Amy e Charlie estão desaparecidas, não é coincidência. Também duvido que seja um trote aleatório. Ninguém sabe nada a respeito de Charlie e Amy. Dawson acenou para ela. Chefe, podemos supor que... Não, Kevin. Se Suzy Cotton ainda conta com um fator nessa equação, o melhor que podemos esperar é uma devolução. A sala silenciou. Todos sabiam ao que ela se referia. Para Jenny Cotton, mesmo isso já serviria como desfecho. É horrível, exclamou Allison, devolvendo o celular para Kim. Ela concordou. Acho que podemos supor que isso é obra do sujeito 2. Alguma outra consideração? Kim perguntou a comportamentalista. Se ele tiver passagem pela polícia, deve ser por crimes violentos e brutais. Pode ser alguém que trabalha em um matadouro ou que tenha outra profissão ligada à morte. Também pode ser alguém que já serviu ao exército. Um soldado? Bright perguntou. Por que não? Kim incentivou. Allison assentiu. É de fato que até recentemente a arma mais eficaz nas forças armadas é o ódio. Os soldados eram instilados contra os inimigos para remover quaisquer inibições a respeito de tirar a vida de alguém. Se você odeia o detentor de uma vida, fica mais fácil destruí-la. A raiva e a agressão são o básico da vida militar, mas para criar uma máquina de matar eficaz, é preciso desumanizá-la. É preciso remover a empatia, a compreensão e o perdão. Senão, um inimigo implorando pela vida pode criar um momento de hesitação longo, o suficiente para que consiga recuperar o controle de uma arma
e matar um pelotão inteiro. Todos os olhares haviam se voltado para a comportamentalista. Tudo parece muito engenhoso, até que o soldado é trazido de volta à sociedade. Seu estado mental não é uma condição temporária, pois todo um conjunto de crenças foi alterado. Só que, de repente, onde está o inimigo? Quem vai fornecer orientações? Onde está o restante da equipe, unida em função de uma meta bem definida? Agora a sociedade diz aos soldados que o que eles vinham fazendo estava errado, que a violência é errada, que matar é errado. Mas não é possível esclarecer uma mente de uma hora para a outra, só porque se espera que ela volte a existir em uma sociedade normal. Ele só não dispõe mais de um alvo visível. Quem olhou ao redor? Pelo menos dessa vez, Alison conseguira a atenção deles. Continue sua tese, disse ela. Aquele homem gostava de matar. Estava evidente nos corpos de Brad e Inga. E ele aprendera aquilo em algum lugar. Se o sujeito 2 atua nas Forças Armadas, deve ter se sentido muito à vontade ali. E provavelmente não saiu porque quis. Estamos lidando com uma porcaria de uma máquina, Dawson comentou. Alison encolheu os ombros. Não exatamente. Ele deve ter pontos vulneráveis, mas que não estão enterrados bem fundo e dizem respeito apenas aos próprios sentimentos. De volta à sociedade civil. Este indivíduo agora está em um território que não lhe é familiar. Possivelmente se sente confuso, perplexo e abandonado. Infelizmente, essas emoções também irão alimentar sua raiva. Alison virou-se para Kim. Se eu estiver certa, as meninas devem temê-lo, e muito. Kim não precisava dessa confirmação. Mas será que ele não sentiria nada ao machucar crianças inocentes? Ah, que dádiva era esse otimismo infinito de Bright. Ele gostava mesmo de pensar que todos tinham limites, que não podiam ser ultrapassados. Como conseguiria manter tal inocência fazendo o trabalho que fazia? Isso era um mistério para Kim. Alison negou com a cabeça. Ele não sente mais. Kim virou-se para Dawson. Depois da autópsia, continua com aquela outra linha de investigação. Dawson assentiu. Pegou o paletó e foi em direção à porta. Woody deu um passo para o lado, mas deixou a porta aberta. Inspetora, só uma palavrinha, disse Woody, saindo da sala. Bright murmurou umas poucas notas da marcha fúnebre, bem baixinho, enquanto ela seguia o inspetor-chefe. Kim alcançou Woody quando ele estava junto ao carro, estacionado do outro lado do chafariz. Como você já deve imaginar, Baldwin me liga quase de hora em hora, pedindo atualizações sobre o caso. Ela ficou tentada a dizer que passaria essas informações aos sequestradores, mas fechou a boca a tempo. Você sabe o que está em jogo aqui, não sabe? Ele perguntou. A vida de duas meninas de 9 anos, chamada Charlie e Amy. E o que mais? Senhor, com todo respeito, está desperdiçando seu valioso tempo. E eu também o meu. Não há motivação maior para mim do que ver aquelas duas garotinhas bem, em segurança. Não vejo outra coisa que possa me inspirar a trabalhar mais rápido, com mais intensidade e dedicação do que já venho fazendo. E se... Eu sei, Stone, não tenho nada a acrescentar quanto à forma como você está conduzindo essa investigação. Ela abriu um sorriso conciliatório. Senhor, preocupe-se com a política, que eu me preocupo com as meninas. Ele hesitou um momento antes de abrir a porta do motorista. Apenas traga as duas de volta, Stone, disse Woody, fechando a porta. Ela virou as costas, voltou à sala de guerra e pegou o celular, que ficara passando de mão em mão. Seu polegar tocou a tela, que acendeu na última foto tirada da cena do crime. Kim inclinou a cabeça enquanto ampliava a imagem. Ela parou de repente. Stacy, você recebeu esse e-mail do Kitts? Sim, acabou de chegar. Amplie as fotos na tela inteira.
enquanto Stacy teclava alguns comandos. Kim parou atrás dela. Vá até a última foto. A oficial obedeceu. Kim apontou para o ideograma chinês que preenchia a tela do notebook. Está vendo isso? Stacy aproximou a imagem e balançou a cabeça. Dê mais um. Os símbolos cresceram de tamanho. Há riscos que vão de um lado a outro. Stacy observou, olhando mais de perto. Nossa, um monte de risco. Deu uma olhada no canto superior direito. Bright estava agora junto a Kim, olhando a tela. Sangue seco, disse ele, coçando a cabeça. Não entendo. Este é o ideograma chinês para a mãe, disse Matt à esquerda de Kim. Ela escondeu sua surpresa por ver que ele sabia aquilo. Observou mais de perto. O sangue seco indica que ela tentou raspar essa imagem recentemente? Todos recostaram-se na cadeira e olharam para Kim, até que ela quebrou aquele silêncio reflexivo. Stacy, quero que você concentre toda a sua atenção em Inga. Quero saber tudo a respeito dela. Acho que essa mulher, mesmo morta, ainda tem algo a dizer.